Muito bem-vindos mais uma vez aqui ao Amigos por Carros. Hoje nós vamos continuar a nossa empreitada de discutir automobilismo, mas dessa vez nós vamos falar das 6 corridas mais incríveis, mas que foram praticamente proibidas devido ao perigo que elas representavam, certo? Você que está chegando no canal agora, por favor, inscreva-se e deixa o like, senta o dedo no joinha que ajuda esse canal a crescer e a gente a produzir cada vez mais conteúdo bacana para vocês. E, obviamente, o Amigos por Carros é um oferecimento da Della Via Pneus. Você que assiste, está precisando trocar pneu do seu carro? Procura uma das 60 lojas, eles têm preços imbatíveis na linha de pneus Pirelli e Nexen. E público APC vai ter um atendimento bem diferenciado, sem contar os descontinhos ali da hora, do choro, né? Mas vamos começar do começo, prefeito. Primeira corrida mais emblemática da história e que hoje não existe mais. Qual que é? Back into Paris? Boa, em 1907, né? Pequim, na China, a Paris. Hoje Pequim é Beijing, meus amigos. Até achei que você tinha sido errado, eu não sabia. Mas vamos lá, dia 31 de janeiro de 1907, o jornal lá escreveu: o que precisa ser provado é que o homem tendo um carro, ele pode fazer qualquer coisa e ir a qualquer lugar. Quem gostaria de viajar a Paris de carro? Mas o cara esqueceu que o cara tá em Pequim. O automóvel é novidade, Sim. porque até antes você tinha o quê? Cavalos, carruagens... A história era, de uma vez por todas, provar que o carro, como meio de transporte, ele era mais confiável, mais rápido e muito mais seguro e eficiente do que as carruagens. Que você poderia ir em qualquer lugar. Pensa assim, em 1907 não tinha estrada, não tinha rodovia, não tinha nada. Então é mato, areia, lama, o que tinha ravina, lago, o que tem pela frente, né? Exatamente. E a história é o seguinte, despacharam 5 equipes, 5 carros lá para Beijing, e eles tinham que vir dirigindo de lá até Paris. Como o prefeito disse, em que condições, de que forma, não se sabe. O que se sabe é que a maioria dos carros que chegaram à linha de chegada dos 5 chegaram lá engasopando, quase que quebrados, especialmente pela ausência de combustível. A maioria dos carros tiveram que ser abastecidas com benzeno para conseguir chegar. Sim, eu vi algumas coisas sobre, por exemplo, eu vi que foram 40 carros inscritos, apenas 5 terminaram. O primeiro foi tal de Itala, que a gente vai falar depois mais pra frente, que é uma marca italiana que foi inovadora, que ela ganhou vários disso daí. Ela competiu e ganhou vários. Aí tem a Spyker. Sim, olha só. Exatamente. Para você que achava que a Spyker era um sonho ilusionista de um lunático holandês, na realidade ela tem um baita Ela já pedigree. existia já, ela produzia avião também. O próprio logo diz isso, né? Aí tem o De Dion e De Dion 1, De Dion 2. A questão que é o seguinte, eu tava vendo que uma corrida dessa, você falou, pô, quanto tempo demorou? Eu tava vendo, ó, 5 demorou... meses, né, se eu não me engano. Não, essa daí foi 2 meses de duração. E só pra você ter uma ideia, são 15 mil quilômetros. Esse trecho de avião você leva 11 horas. O pessoal de carro levou 2 meses. Então, é tudo inédito. Você pega mato, você pega nada, tudo. Você vai indo numa direção... Ó, é aqui, é bússola. O que tinha na época? Segue muitos aqui, vamos trechos embora. de longa duração das pessoas tendo que Exatamente. empurrar o carro como se fosse efetivamente uma carruagem. Tem uma para o terreno. história que eu vi que era o seguinte, chega um dos corredores lá, se eu não me engano é o do De Dion aqui, que acabou o dinheiro no meio do caminho, o cara teve que pedir gasolina. O cara falou, então, eu tô participando de uma corrida, tem como você emprestar dinheiro? Na época era telegrafado e tudo isso daí, então algumas pessoas, assim, em regiões sabiam o que estava acontecendo. Então imagina, você tô correndo, então eu tô participando de uma corrida, tem como você me ajudar com gasolina? O carro Tô indo chegaram pra Paris. praticamente morrendo em Paris. Era isso daí. Então chegou só 5, até tava falando, ó, cada carro tinha um jornalista no passageiro para ir telegrafando todo o status do corredor. E o mais bizarro, eu fui pensando tudo, eu falei, caramba, quando escrever errado, Peking to Paris, não é assim que escreve Pequim, é que é Beijing, né? Aí eu fiquei pensando, vi que não, realmente tá certo. Aí teve como diz o jovem nerd, minha cabeça explodiu quando eu descobri um negócio. Eu falei, claro! A Spyker, há 10 anos, na verdade em 2006, ela apresentou um conceito de um SUV. Que era o Peking Paris, não é? Que é o Peking to Paris, que era em homenagem a essa corrida, que é o D12 Peking to Paris. Então quando eu falei, era por isso que o carro... Eu achava que Peking era algum verbo em inglês que eu não sabia. Eu falei, depois eu vejo o que é Peking, acabei não vendo. Cara, é homenagem à corrida, que ela chegou em segundo lugar, mas assim, é uma homenagem a essa primeira corrida de todos os tempos. Aliás, estamos cheios de eu falei, exemplos de homenagens nessa pauta. exatamente. Mas se
A Packing to Paris serviu para provar que o carro era um meio de locomoção melhor do que a carruagem. A primeira volta ao mundo, de fato, de automóvel ocorreu em 1908, que era de Nova York a Paris. A ideia era basicamente o seguinte: os carros partiriam de Nova York, migrariam para a costa leste dos Estados Unidos, chegariam a Seattle, fariam a travessia para o Japão, atravessariam o deserto saariano, a Rússia, toda a Europa Oriental Sim. e Europa Ocidental, chegando a Paris, certo? E uma coisa muito curiosa é que os O alemães... Zitala tava correndo também, esse que ganhou. O alemão tentou dar um Nossa, passa-moleque. novidade, As que será? equipes dos alemães chegaram em primeiro lugar. Moleque? Eu falo que é a roubadinha, né? Tentaram dar uma bela roubadinha. Eles meio que cortaram um caminho ali no deserto saariano, chegaram alguns dias, 5 Eu dias descobri antes. o que é, então. Foi assim, ó. A corrida começou em Times Square, dia 12 de fevereiro de 1908. 6 carros representando 4 nações. Demorou 169 dias. Ou seja, saiu dia 12 de novembro de 1908, chegou dia 30 de julho de 1908, foi vencida pelos americanos. Os alemães chegaram 4 dias antes que os americanos. Só que a roubadinha foi no trecho que estava indo pro Alasca. Sabe o que eles fizeram? Cortaram por Seattle, despacharam ali Não já. foi. Tipo, a ideia é que assim, você vai até o Alasca, de lá você pega uma embarcação e vai até a Rússia, lá para lá em, acho que é Vladivostok. Não, banda de trem. Os caras colocaram o carro no trem, velho. Os caras são loucos, velho. Aí roubaram, colocaram o carro. Não, aqui, porra, põe no trem aí, já era. Roubaram porque colocaram o carro no trem. Aí ele andou um bom trecho, porque ele chegou muito antes que o trem. Ele aguenta, bom, a gente sabe, assim, tem lugares que às vezes é inóspito, que linhas de trem na Rússia, tem muito escusa do país do leste a oeste, que às vezes é inabitável o trecho e passa trem ali. Nos Estados Unidos tem algumas coisas de deserto assim. Cara, os caras colocaram o carro no trem, né? Cruza aí. Dá pra passar moleque. Eita, velho. Aí Foi lá no isso deserto daí. siberiano, os carros foram de trem. Aí tava falando até, ó, então, a chegada foi, dia 30 de julho de 1908. Por conta disso, os alemães foram penalizados em 30 dias. Aí tá falando que os italianos acabaram chegando só em setembro. Cara, é bizarro, porque as corridas levavam meses. Mas era o que era possível, parece que era a tecnologia chegando e a galera quer, tipo, vamos ver o que é possível. Então, eu achava, cara, eu queria presenciar isso daí, sabe? Sim. Não Bom, necessariamente correr, mas ver o que era isso na época. Deve Pensou, ter sido meu? sensacional. Nossa senhora. Mas já que estamos falando de corridas de longa duração, a mais antiga, conhecida por todos nós e muito comentada no mundo do antigo mobilismo, a Targa Florio, criada pelo Vincenzo Florio em 1906, tá? Na região do circuito Piccolo della Madonnina, ao redor das montanhas da Sicília. Nossa, tá muito horrível. Mas a questão é o seguinte, o circuito era um circuito de rua, gente. 72 quilômetros de extensão, atravessando vilas na região da Sicília. Área de escape, brita, Que brita, zebra, cara. Você tá louco? a calçada, pedra, Nem existia chute, isso, atropelamento, velho. morte. E a história era o seguinte, a partir de 1955 a coisa vira um negócio mais organizado, a prova passa a ficar sob a gestão da FIA, e aí que a gente tem os duelos memoráveis de Juan Manuel Fangio, Sir Stirling Moss, Alfieri Maserati e Tazio Nuvolari, ou seja, tipo, todos os grandes pilotos da década de 50 indo um atrás do outro por trás dessas vilas na Sicília. O problema é que tinha muita gente, era muito espectador, principalmente na largada e na chegada, cara. E o problema essencialmente começou a ficar quando os carros que antes eram coisas mais tranquilas passaram a entrar na prova como uma Ferrari com 600 cavalos. E assim, você tinha que dar 10 voltas em 72 quilômetros. E a galera, a multidão que ia para esses tipos de prova na época, não era que nem hoje, circuito, arquibancada, tem lá 5 mil, 10 mil pessoas. Não, cara, não. Tipo, Era 250, 300 mil, todo mundo saía para ver o evento. Quando um piloto desses errava, amigo, não era só ele que se dava mal, ou às vezes até o copiloto. Por exemplo, se não me engano, acho que era o Fangio, que não gostava de correr com o copiloto. Porque a ideia aqui que é você tem o piloto e você tem o copiloto ou o navegador para te ajudar. Eu falava mais isso Peso. na Mille Miglia, mas não era só peso. O tal do Kling também falava.
Porque, como tinha muito acidente, o cara não queria ser responsabilizado pela morte do passageiro. Então, tipo, ó, cara, vai sozinho, eu vou sozinho, não faço questão. Por outro lado, você tem um cara auxiliando, traçado de 70, se Nürburgring com 20 já é difícil, imagina Targa Florio com 72 km. Mas você quer ver as corridas de rally, que a gente vai falar mais pra frente, mas grupo B, grupo A, você viu já as corridas? A galera tá assim, aí vê uns carros passando, a galera abre. Sim, você vê a câmera de dentro. É errado, tá muito politicamente incorreto, isso, mas era velho. muito sensacional. Mas, obviamente, começou a dar muito problema. Muita gente morrendo, um acidente fatal envolvendo o público fez com que a prova fosse sacada Na verdade, do calendário. Isso aconteceu muitas vezes, a gente vai falar ao longo desse episódio aqui. Inclusive, foi nessa prova que a Porsche começou a mostrar todo o endurance, a estamina e a confiabilidade dos seus carros. Tanto é que a carroceria Targa nos 911 vem de homenagem à Targa Florio, certo? A última corrida oficialmente dentro do circuito FIA foi em 1977. Mas, na sequência, outra corrida extremamente tradicional, Mille Miglia, ou a 1000 milhas. Essas duas corridas hoje meio que não existem mais. Exato, existe uma espécie são corridas do parade, proibidas. Que é uma... São rally de regularidade. É rally de regularidade. Até existe, mas o pessoal fala que é sucessor simbólico. Então, acho que você vê, cara, até se não me engano, o Chimia ou o Mr. JWW, eles participam, mas aquela ideia de tipo... É um rally de regularidade, ou seja, você tem que, de um trecho ao outro, você tem que chegar nesse período de tempo. Isso. Então é um negócio, não é mais aquela corrida desesperada, né? Mas é interessante porque são corridas como a Targa Florio, como a Mille Miglia e assim como a carreira pan-americana, que nós ainda vamos falar, que criam para o mundo do automóvel esportivo o conceito de um carro GT, que é aquele carro que tem muita potência, muita força, que é capaz de percorrer longas distâncias, dando um mínimo de conforto, luxo e sossego para os pilotos. Assim, não adianta você botar o cara para andar no monoposto por 1000 milhas no meio de vielas, no meio de ruas na Itália, entendeu? Então, tipo, a ideia... Deveria ter acontecido isso no início, né? Entendeu? Mas a história é basicamente essa. E essa é a prova, a meu ver, que dá o legado de Stirling Moss, porque os carros eram todos numerados com a ordem do horário de largada. Então, por exemplo, o Stirling Moss com a sua 300 SLR tinha um número na lata de 722. Significa que ele largava às 7 horas e 22 minutos da manhã. Muita gente pensava que o 722 do SLR, McLaren, era a potência da 722. Na verdade, não. É esse horário que o Corne falou. Inclusive, a gente viu a 300 SLR no Museu da Mercedes, né? Exatamente. Tá lá, nossa, meu. Aqui em cima, vocês podem nos ver ao vivo e a cores, vendo de frente o carro pilotado pelo Sir Stirling Moss, quebrando o recorde da Mille Miglia, inclusive botando a famosa naba no Fangio. Nossa, cara, eram outros tempos. Foi em 1955, né? Ele levou a corrida dele, o tempo do Stirling Moss foi 10 horas, 7 minutos e 48 segundos, com a velocidade média de 157 km por hora, tá? Foram 1.597 km percorridos nessa prova. E eu vi que o fim dessa corrida, da essência da corrida, foi por conta de 2 acidentes gravíssimos. Um dele foi com uma Ferrari 335 que matou o piloto, copiloto, 9 espectadores, entre 5 ser crianças. E nesses 30 anos, se para pensar, nesses 30 anos de corrida que existiu, houveram 56 mortes. É meio que uma morte por ano. Ou então, vai ter corrida hoje, então alguém vai morrer hoje. Pode ser 2. Pode ser 3, pode ser 9, como pode ser 0. Cara, isso daí, o nível de mortes, né? Que é a mesma história da Fórmula 1 até o final, até o meio da década de 90. Mas, em segundo colocado, vindo de um país que você não diria que tem uma tradição muito forte no automobilismo, mas que nos brindou com uma das corridas mais incríveis da história, que é a Carrera Pan-Americana. É a versão mexicana da Targa Florio e da Mille Miglia. Inclusive endossada pelo próprio governo mexicano. À época eles tinham acabado de concluir a estrada que ligava o norte ao sul do México, de cabeça a ponta, desde o Texas até lá embaixo na fronteira com a Guatemala, com um total de 3.500 quilômetros. Foram 5 edições de 1950 a 1954. A ideia era basicamente mostrar toda a tecnologia, a infraestrutura que o México havia criado com essa estrada. O que tornava ela tão intrigante era justamente o traçado, a quantidade de curvas, assim como as mudanças de altitude. Pra vocês terem uma ideia,
A altitude variava de 100 metros acima do nível do mar até 3.200, que significava que os carros, durante as 9 etapas da corrida, eles tinham que ter carburadores ajustados constantemente para justamente permitir a alimentação de combustível para se adequar à quantidade de oxigênio. Quanto mais alto, menos oxigênio, menos potência, certo? Eu tava lendo sobre... Aí você pergunta, tá, mas por que essa também morreu pessoa? Na verdade, até morreu na carreira pan-americana, mas eu tava lendo um episódio paralelo que estava acontecendo na época. Foi Le Mans. Aqui foi por conta de Le Mans. Em 1955, teve um acidente que matou 83 espectadores, acho que é o aliás, perdão. acidente mais severo da história do automobilismo. Matou 83, machucou 180. É considerado o acidente mais catastrófico na motorsport. Fez a Mercedes retirar-se da corrida até 1989. 27 pessoas morreram durante 5 anos, que é considerada essa daqui a maior corrida, né? E teve um revival disso daí, como uma curiosidade, em 1988. Hoje correm 100 carros em 12 categorias diferentes, que apesar, se você ver, hoje existe então a corrida. Você olha os carros de hoje, você fala, pô, mas é tudo carro velho. Na verdade, assim, você olha, a carcaça é velha, mas aqui por dentro é tecnologia de NASCAR, é muito comparado à tecnologia. Inclusive, tem um casal que ganhou em 2016, que chama Hiller Damiron, e a moça navegadora, que é a Laura Damiron. É brasileira. Tem uma brasileira correndo e ganhou em 2016. Até eu comecei a seguir ela no Instagram. Eles usam basicamente por fora, o corpo é um Studebaker e por baixo é um motor V8. Não é de origem NASCAR, mas é tecnologia compatível com NASCAR com 500 cavalos. Os carros que competiam na época, eles tinham eram carros essencialmente americanos, né? Tinham muitos carros que vinham lá dos Estados Unidos para competir, inclusive carros de NASCAR da geração. Mas é isso que o prefeito falou. É demais, cara. Tem brasileiro lá que da hora, sabe? E uma das poucas montadoras que foi mijar no pinico ali na época foi a Porsche. A Porsche teve muito sucesso nas etapas, na categoria dela. Bom, então em primeiro lugar... Inclusive, amigo, é graças à carreira pan-americana que 2 carros da montadora homenageiam a corrida. Porsche 900. Porsche 911 Carreira. Lembra esse nome? A outra é o quê? Panamera? Tatuaria Carreira aqui no meu peito. Tô brincando, eu não faria isso. Mas o 911 Carreira tem o nome dado Carreira em homenagem à carreira pan-americana. E o nosso querido, glorioso Porsche Panamera tem o nome em homenagem também à carreira pan-americana. Corrida pan-americana. Mas, prefeito, em primeiro lugar está não uma corrida, mas uma categoria inteira de automobilismo. Algo tão romântico, tão politicamente incorreto. Eu peguei o final, mas eu lembro assim que era o que era comentado, né? Que vai ser eternamente concretado no coração do entusiasta automotivo, que é o grupo B de rally. O que acontece quando você cria uma categoria onde a regra é não há regra? O que acontece quando o foco... Por que você não trouxe? Eu tô vendo 959 ali. Você tem uma 288, não tem? Tem. Esquecemos de trocar a miniatura. Mas a história é o seguinte. Quem convidou esse garoto? Era tão agressiva a história que assim... Criou-se uma categoria de rally chamada Grupo B. Seguinte, montadoras. Quer se matar? Quer fazer? Mostra o que vocês são capazes. Em alguns casos, como no caso da Lancia, tinha umas coisas tão absurdas que, para poupar peso, algumas das montadoras elas faziam painéis de carroceria que não eram nem minimamente seguros em termos de absorção de impacto. Não era que o carro ficava leve e deformava para proteger os equipamentos. Folhinha de papel. Era tipo assim, cara, é o seguinte, tem o chassi aí, até o chassi, o material do chassi era feito de um aço de liga de metal ainda mais leve do que o normal. E bom, como tudo que podia ser, os carros com configurações declaradas muito mentirosas. O carro tem 300 cavalos, tinha 600. E era tão agressivo, mas tão agressivo que assim, a média dos carros top no grupo B tinham 600 cavalos. Os carros faziam cerca de 0 a 100 em sub 2 segundos e meio. Tipo isso. Era tão veloz, os carros eram tão velozes, que a maioria dos pilotos sofria de síndrome de túnel. Sabe aquela visão de túnel? Sim, sim. Carros muito rápidos. E assim, os carros, os pilotos, as equipes, elas ficavam sob um nível de estresse e de intensidade tão grande que era muito comum, muitas vezes, você pegar um carro desses depois de uma etapa e você encontrar pedaços de dedo
dentro das engrenagens. Por quê? Acontecia alguma coisa, quebrava alguma coisa, os mecânicos tinham que reparar de uma etapa para outra. E, naturalmente, muitos dedinhos viram o fim trágico da vida deles. Teve gente morrendo também. Aliás, é muito trágico também, né? Exato. A questão é a seguinte, muita gente morreu. Em 1986 ocorreu um acidente fatal com o piloto Henri Toivonen e o copiloto. Foi a hora que todo mundo começou a acordar e falou, cara, isso aqui é coisa de demente. E naturalmente... E fora que na época também estava acontecendo outros acidentes também, então tudo que leva... O automobilismo estava matando muito. E eu tinha receio do que ia vir no ano seguinte, que parece que foi assim, era programado. Mas vamos parar aqui, já tá dando porcaria aqui. Ano que vem que ia aparecer 959, ia aparecer 288 GTO. Porsche e Ferrari eu vim com a sola com 2 monstros. Cara, era embaçado, né? Então, eu até tô falando que precisava de 200 unidades para produzir o carro, né? Sierra Cosworth. A Ferrari, 405, por exemplo, a GTO ela tava com 272 unidades e a Porsche com 335 para produção do 959. Foi tudo convertido para rua. É meio que aconteceu com... em paralelo, mas o Carrera GT, que era um carro que era para ser de corrida. Não, mas aí é outra história. Mas muito cara, mudou regras, não daria para adaptar, pega o carro e joga para rua. A Porsche não quis entrar nos regulamentos. Mas tá bom. A história é o seguinte, o grupo B, meus amigos, chegou no momento que ele era insustentável, politicamente incorreto demais, porque se não bastasse a morte do Henri Toivonen, até então, cara, era baixaria mesmo, os nego vindo com um foguete de 600 cavalos levantando voo e caindo no meio de uma multidão que saia correndo pra não ser. E os fotógrafos? Os caras que e saia correndo. Porra, meu! Dito e feito. Walter Hall também sagrou-se muito bem sucedido na categoria, entre outros 1000 pilotos. Mas o grupo B foi encerrado e ficou eternamente para as nossas memórias. Se você chegou até aqui, eu queria saber de você. Você concorda com essa lista? Tem alguma corrida proibida, alguma categoria secreta que não é mais falada, que hoje não pode mais acontecer? Comenta aí embaixo. E bom, se você gostou do conteúdo, deixa o like que ajuda bastante o canal a crescer, a gente a produzir coisa nova o tempo inteiro aqui para vocês. E aqui nessa tela final, você pode ver quais são as corridas do calendário atual mais lendárias que ainda acontecem para você não perder todo ano. Para você organizar a tua agendinha ali, falar, pô, essa data aqui eu vou sentar minha bunda gorda no sofá e vou ficar assistindo corrida. Tá aqui.